Uma coisa é o gosto pelos animais, o respeito que eles merecem e o fato sine qua non que eu acredito piamente que tenha pessoas que vivem melhor com animais do que com pessoas. Pondé. Oi, Thaís. Pondé. Nossa relação com os animais é muito antiga. A gente come animais, por exemplo, há mais de 2,5 milhões de anos. E no caso dos animais domésticos, cachorros, gatos, o vínculo também tem lá uns 15 mil anos. Mais recentemente, essa nossa relação com os animais parece que está mudando, né? Então, por exemplo, tem muita gente que já excluiu os animais da dieta por questões morais. E tem também muita gente, um número crescente de gente que trata cães e gatos como filhos. Então eu te pergunto, você acha que teve um aumento da sensibilidade das pessoas em relação aos animais? Eu começaria dizendo que não só nós, mas grande parte da natureza come animais. Grande parte dos animais come animais, certo? É claro que você tem animais que comem vegetais, né? Que também são seres vivos, senão nem merecia ser comido. Certo? Você só come ser vivo porque você precisa da energia que tem no ser vivo. Então, não é de forma nenhuma a categoria do ser humano como a categoria exclusiva de só comer animais. Outra coisa é, eu entendo pessoas que não queiram comer animais porque consideram que existe uma indústria violenta em relação à carne. Eu duvido até que ponto a humanidade poderia alimentar 7, 8 bilhões de pessoas sem uma indústria de comida, certo? Mas eu entendo pessoas que têm uma sensibilidade a tal ponto de se sentir mal com a ideia de comer animais. Inclusive, se você vê certos matadouros de boi, você fica sensibilizado. Eu sempre acho que isso é análogo a essas campanhas anti-aborto, que ficam mostrando imagem de feto abortado que parece bebê para a mulher que vai abortar, entendeu? Tem o mesmo efeito de sensibilização. Né? Mostrar animais sendo mortos e matadouros. Agora, o que eu acho problemático é essas pessoas que então não gostam de comer carne ou se sentem muito sensibilizadas e não comem, querer obrigar os outros a não comer. Ou se sentir superior por isso, que é uma idiotice. Ninguém é superior pela comida que come. Talvez quem não é canibal pode se considerar superior ao canibal. Agora, já houve outros momentos, inclusive em âmbitos religiosos, de não se comer animal, ou só se poder comer numa tal época, ou não comer animal nenhum. Não é propriamente uma novidade a obsessão pela alimentação, principalmente em âmbitos religiosos e espirituais de pureza. O que é novidade hoje é porque isso é uma quantidade gigantesca, né? Tá, então até agora você falou só da parte das pessoas que excluem os animais da dieta por questões morais. E a parte das pessoas que criam cães e gatos como se fossem seus filhos. Isso também não demonstraria um aumento da sensibilidade ou uma diferente sensibilidade? Acho que sim. Quer dizer, você tem túmulos de pessoas enterradas com cachorros no Oriente Médio que data de cerca de 20 mil anos atrás. Quer dizer, se alguém se deu ao trabalho de enterrar uma pessoa junto de um cão, possivelmente eles tenham morrido no mesmo momento, é porque sabia que aquele cão e aquela pessoa tinham algum tipo de relação. Então, nós somos amigos dos cachorros há muito tempo, né? Provavelmente são derivados de lobos que se domesticaram e nós domesticamos eles e tal. Então, por isso é uma coisa antiga. Mas hoje em dia, Thaís, acho que tem primeiro uma questão de moda, tudo hoje vira moda de comportamento, né? Chega a dar bode. Às vezes até estraga a coisa, porque, por exemplo, eu fui criado no meio de muito bicho, então eu gosto de bicho há muito tempo. Então eu acho completamente um filhote de cachorro, um filhote de gato, mesmo quando crescem, absolutamente apaixonantes. Mas eu fico de bode com gente que, sei lá, tem buffet para festa de cachorro, por exemplo. Acho que isso já é um pouco excessivo. E aí tem um detalhe que acho que vale a pena mencionar, e eu tenho a impressão, Thaís, que essa alta sensibilidade em relação a animais acompanha uma perda de interesse em relação a crianças. Eu acho que tem que fazer uma diferença, Thaís, importante, que é assim, uma coisa é o gosto pelos animais, o respeito que eles merecem, e o fato sine qua non que eu acredito piamente que tenha pessoas que vivem melhor com animais do que com pessoas. Eu acredito que existam pessoas assim, acho que sempre existiram, certo? E não acho que essas pessoas são esquisitas, malucas ou alguma coisa assim. Mas espera, pessoas que convivem melhor com bichos do que com gente ou pessoas que convivem apenas com bichos e dispensam as pessoas? Pessoas que preferem morar com bichos, por exemplo.
Não necessariamente que não falem com os seres humanos, mas que preferem viver com bichos. É claro que eu sei que existe gente assim, e eu não acho que isso signifique, de forma nenhuma, qualquer tipo de transtorno da pessoa, simplesmente porque ela gosta mais de bichos. Muitos animais são, de fato, apaixonantes. Agora, muitas das falas que a gente viu aqui, hoje, quando você pergunta sobre animais, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque é um dos temas que está caindo sobre policiamento politicamente correto. Não estou dizendo que essas pessoas não falam o que elas pensam, só estou dizendo que a fala de todas ali, com exceção do último, que é um pouco diferente, é uma fala que está em dia com a pauta politicamente correta. Os animais são lindos, de fato, por que maltratar animais? Né? E aí eu acho que uma das grandes contradições, e eu sempre desconfio de gente que quer ser pura, porque a vida não é pura, ela é impura. E ela é contraditória, é que você pode, ao mesmo tempo que achar que os animais não devem ser maltratados e amar animais, e ao mesmo tempo se alimentar de outro tipo de animal, como a natureza devora os animais. Pondé, o IBGE tem números que dizem que o Brasil já é o segundo país do mundo em números de animais domésticos, cães e gatos principalmente. E o IBGE também diz que já existem no Brasil mais cachorros e gatos nas casas, animais domésticos, do que crianças. Isso é uma substituição? É uma substituição por aquilo que a gente falava antes, quer dizer, filhos, como que eu costumo dizer, custam caro, duram muito tempo. É claro que eu estou sendo irônico, Hoje a gente tem que explicar essas coisas, né? Então, assim, dão muito mais trabalho, a relação de afetividade é muito mais ambivalente. Você, às vezes, se sente traído ou o filho se sente oprimido, sei lá. E os animais domésticos não, quer dizer, quando você tem um cachorro e você viaja, ele morre de saudade de você e te adora, e te lambe, e brinca, né? Te faz companhia. O gato, quando você viaja, às vezes fica bravo, te arranha, porque sente que você sacaneou ele, né? Então, e o filho não. O filho tem uma relação cultural extremamente complicada. E tem outra coisa, os filhos e as crianças estão abertos às modas. Então, ainda mais hoje em dia, o filho é quase... Ele sempre foi um pouco, mas hoje em dia, filhos são quase variáveis, completamente sem controle, que viajam numa velocidade da luz, influenciado por todo tipo de bobagem que aparece nas redes sociais, certo? Então, a sensação de impotência que os pais têm em relação aos filhos hoje só cresce, cada vez mais. E o gato e o cachorrinho, você até pode fazer o Instagram para ele, mas ele não está preocupado com o engajamento, ele não está preocupado quem dá like ou não dá like. Você até pode fazer festa em buffet para ele, que eu acho um puta de um exagero. E eles também não têm crise de adolescência. Não tem crise de adolescência, portanto, eles não estão à mercê das pirações contemporâneas. E isso repousa, sabe? Faz você repousar. Então, cachorro e gato, né? Eu não tenho gato, só tenho um cachorro. Cachorro seguramente é um animal que ajuda você a relaxar. E a ideia do Peter Singer é de que os animais têm senciência. Quer dizer, mesmo que eles não tenham consciência da dor, eles têm plena senciência. Eles sentem dor, eles são capazes de perceber o sofrimento. Quando ele está se aproximando, eles fogem, eles têm uma reação de tentativa de escapar. E, portanto, a gente deveria ampliar para os animais o mesmo princípio ético aplicado aos seres humanos. Portanto, o Peter Singer não está incorrendo no erro lógico de dizer que a gente deve se basear na natureza para não comer animais, entende? Quem comete esse erro lógico é quem transformou isso numa religião. Agora, o Peter Singer, quando ele cria o conceito de especismo, ele está falando que é uma responsabilidade humana, unicamente humana. Assim como nós não podemos considerar outras raças ou etnias inferiores aos seres humanos, como já foi
considerado, daí a ideia de racismo, a gente não pode considerar o animal inferior ao ser humano, porque o animal tem a mesma capacidade de sofrimento do que o ser humano. Daí, especismo é entender que o animal é inferior ao ser humano. Na medida em que a gente trouxe os animais mais para perto, a gente então agora, por exemplo, sabe-se que cachorro faz tártaro, que certo tipo de alimentação faz cárie, que o cachorro sofre por causa disso, que isso gera infecções bacterianas. Então, o que acontece? Você começa a escovar o dente do cachorro. É claro que isso depende de ter tempo ou dinheiro para alguém fazer isso. Ao mesmo tempo, gente que faz festa para cachorro, né? Ou enche o cachorro de enfeite e tal. Cachorros, e assim não só como cachorros, outros animais, têm temperamentos diferentes. Então você pode ter de repente um cachorro, ou um gato, ou o que for, que não goste de ser exposto a um ambiente que tenha muito barulho. Ou que se sente ridículo de chapéu de festa. Ou que meta um chapéu na cabeça dele. Ou mesmo que seja obrigado a ficar cercado por pessoas olhando para ele. Nem todo cachorro gosta de todo cachorro. Tem cachorro que pode gostar desse cachorro e não gostar daquele cachorro, aliás, como gente, certo? Então, eu acho que esses excessos, que hoje tem muito de modinha, né? Quer dizer, tudo fica meio ridículo hoje em dia, né? E quando fica tudo meio ridículo, atrapalha tudo.